Estamos de volta para concluir os estudos sobre a extinção dos contratos. E assim, encerrando essa parte do direito civil. Ok? Nós tivemos várias aulas sobre contratos, trabalhamos parte inicial com conceito, natureza jurídica, princípios, falamos sobre as classificações dos contratos, sobre as fases de formação, sobre o contrato preliminar, trabalhamos a relatividade do contrato e os institutos da estipulação em favor de terceiro, da promessa de fato de terceiro, do contrato com pessoa a declarar. Trabalhamos também o tema da evicção dos vícios redibitórios e nas últimas aulas temos falado sobre a extinção. Extinção normal pela execução, extinção por fatos anteriores ou concomitantes à celebração do contrato e extinção por fatos posteriores à celebração do contrato. Separei aqui para o nosso último bloco, um bloco bem rápido, algumas questões relacionadas ao tema da extinção. Temas que já foram cobrados em concursos anteriores, né, e questões que vão servir aqui para pacificarmos, para estabilizarmos os nossos estudos sobre a matéria. Ok? Você bem sabe que o estudo preparatório passa pela resolução de questões. A gente precisa, sim, estudar a doutrina, a jurisprudência, a lei, mas é indispensável a resolução de questões. Por isso eu separei aqui para esse último bloco algumas que já foram cobradas em concursos anteriores, ok? Então vamos lá. Primeira questão, uma questão de 2015, elaborada pela FUNCAB, prova de procurador. Veja lá o enunciado. O distrato é caracterizado como hipótese de resilição unilateral, resilição bilateral, resolução por inadimplemento voluntário, resolução por inadimplemento involuntário ou resolução por onerosidade excessiva. A questão aqui envolve o tema da extinção dos contratos por fatores posteriores à celebração do mesmo. Nós vimos na última aula que dois são os fatores posteriores à celebração que ensejam a extinção do contrato. Quais sejam? Resolução e resilição. Resolução se dá quando o contrato ele é extinto por impossibilidade do seu cumprimento. Resolução por inadimplemento voluntário ou involuntário. Voluntário quando a impossibilidade do adimplemento decorre de ato doloso ou culposo do devedor. Involuntário quando esta impossibilidade decorre de caso fortuito ou força maior. E a resolução também pode se dar por onerosidade excessiva, que é a chamada cláusula rebus sic stantibus. Então, resolução por inadimplemento voluntário, aquele inadimplemento que decorre de dolo ou culpa, inadimplemento involuntário, que é aquele que decorre de caso fortuito ou força maior, caso fortuito ou força maior, e a resolução por onerosidade excessiva, que é a cláusula rebus sic stantibus. Cláusula rebus sic stantibus. Cláusula rebus sic stantibus. Ok? Perfeito. Nenhum desses três elementos está relacionado ao distrato. Porque o distrato, como o nome sugere, e este é popularmente conhecido, nós temos a extinção do contrato por manifestação de vontade. Sabemos que, quando o contrato ele se extingue pela simples manifestação de vontade, nós estamos diante de resilição. Resilição. Resilição que pode ser unilateral, quando, pela natureza do contrato, admite-se a extinção pela manifestação de vontade de uma só das partes,
como acontece no contrato de locação pela denúncia, né, por meio da denúncia, cheia ou vazia, dependendo da situação. E nós temos a resilição bilateral, que é aquela que decorre da manifestação de ambas as partes. Distrato. Distrato é um outro negócio jurídico que põe fim ao contrato. E é um negócio jurídico decorrente da manifestação de ambas as partes. Portanto, a alternativa correta é a letra B, resilição bilateral. Resilição bilateral é o famoso distrato. É o famoso distrato, ok? Então, a alternativa correta, letra B. Questãozinha simples, mas uma questão interessante, tá? Talvez para você que acabou de assistir essa aula, tenha sido bem tranquilo identificar o distrato como hipótese de resilição bilateral, tá? Mas chama a atenção dos senhores com relação aos nomes, tá? De fato, se o indivíduo não estudou direito contratual e você perguntar para ele o que é resilição, ele não vai fazer ideia. Não vai fazer ideia do que é resilição. Do que é resolução, pouco provável também que conheça, que saiba o significado. Então, é uma questão simples? Sim, uma questão simples para quem estudou. Para quem estudou, é o sonho de questão cair uma como essa, né? Então, próxima alternativa, observe. Assinale a alternativa correta. A resolução por onerosidade excessiva só pode ocorrer nos contratos de execução continuada ou diferida. E aí? A resolução por onerosidade excessiva só pode ocorrer nos contratos de execução continuada ou diferida. 2. A sentença que decretar resolução por onerosidade excessiva retroage a data da citação. Beleza? A responsabilidade pela evicção pode ser excluída pelas partes, desde que por cláusula expressa. E aí, pode? Última afirmativa. O direito de reclamar da coisa por vícios redibitórios se estende às doações onerosas. Tudo certo? Quais dessas estão corretas? E aí? Alternativa A, 1, 2, 3 e 4. Será que é a alternativa A? Corretíssimo. Todas as afirmações estão corretas, né? E uma questão bastante também interessante, porque abrange tanto o tema da extinção dos contratos, quanto o tema dos vícios redibitórios e evicção, né? Veja lá, eu quero destacar aqui com vocês, porque essa informação cai bastante em prova de concurso. A resolução por onerosidade excessiva só pode ocorrer nos contratos de execução continuada ou diferida. Tá? Portanto, não se aplica aos contratos de execução instantânea. Você se recorda da execução instantânea? Você se recorda das aulas sobre classificação de contratos? Uma das classificações é exatamente quanto ao momento de execução. E aí nós temos 3 espécies de contrato, que é o contrato de execução instantânea, contrato de execução diferida e o contrato de execução continuada ou periódica. Pois bem, a teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, a resolução do contrato por onerosidade excessiva só é aplicável aos contratos de execução continuada ou diferida. Jamais aos contratos de execução instantânea. A sentença que decretar resolução por onerosidade excessiva
retroage a data da citação, finalzinho do 478, né? A responsabilidade pela evicção pode ser excluída em contratos paritários. A garantia pela evicção é uma garantia implícita e imposta ao alienante, portanto, não precisa estar prevista no contrato, mas ela pode ser expressamente reforçada, diminuída ou até mesmo excluída. Expressamente. Da mesma forma, direito de reclamar por vícios redibitórios, né? E aí, atenção com relação a esse detalhe, também, vez outra cobrado em concurso público, direito de reclamar por vícios redibitórios se estende às doações onerosas. As doações onerosas. As doações pura e simples, de forma alguma. Aquele dito popular que falei algumas vezes em sala. Cavalo dado não se olha os dentes, mas cavalo dado, de forma pura e simples. Porque se for em remuneração, se for uma doação com encargo, aí falaremos em vícios redibitórios, indubitavelmente. Ok? Então, as 4 alternativas estão corretas. Próxima questão, a questão da CESP, concurso de defensor público. Vamos lá. Veja o enunciado. No tocante à extinção dos contratos, assinale a opção correta. Nos contratos bilaterais, o credor pode exigir a realização da obrigação pela outra parte, ainda que não cumpra a integralidade da prestação que lhe caiba. E aí? Os contratos bilaterais, que são os contratos sinalagmáticos, o credor pode exigir a realização da obrigação pela outra parte, ainda que não cumpra a integralidade da prestação que lhe caiba? Letra B. A extinção do contrato decorre de cláusula resolutiva. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concursos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concursos. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constante no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.